Bom dia, senhores. Tudo bem com vocês? Tudo em paz? Bom, nós estamos estudando, agora aquele período que nós vamos chamar de renascimento cultural. Nós vimos já duas etapas dele. Nós vimos a questão da ciência através da diferença entre geocentrismo e heliocentrismo, a disputa aí pelo controle da informação, onde a igreja ia contra o heliocentrismo, porque destruía todas as coisas que eles falavam e acreditavam. E nós vimos também a parte mais bonita na arte, principalmente na escultura e na pintura. Na aula de hoje, o que nós vamos ver? Nós vamos ver um outro componente aí do renascimento cultural, que é a literatura. Os livros, eles eram muito importantes porque ele falava diretamente o ideal, eles falavam diretamente sobre o que os burgueses gostariam de transmitir. Tá? Então, nós vamos voltar a esse tópico, tá ok? Deixa eu dar uma ampliadinha no meu rosto aqui, ficar maiorzinho, olha eu aí, pronto. Então, continuando o renascimento artístico, nós vamos falar da literatura. Quais são as características, na primeira fase aí, ainda no humanismo, da literatura? Principal característica, ou de forma direta ou de forma indireta, vai ser a crítica à igreja. Lembra, a ideia dos burgueses era desconstruir a visão de mundo que eles tinham, a visão de mundo medieval. Então, eles vão atacar a igreja para conseguir isso. Início da valorização do homem, o homem como sendo importante, e a prática do mecenato. Mas vamos lá. Primeiro grande marco, o primeiro grande nome do humanismo na literatura vai ser o português Gil Vicente. Gil Vicente vai escrever um ciclo de peças, 3 obras, 3 livros, 3 peças de teatro, e a mais importante delas, é a que nós vamos comentar hoje, O Alto da Barca do Inferno. Na verdade, vai ter depois O Alto da Barca do Purgatório e O Alto da Barca do Céu. Mas o que nos interessa hoje é O Alto da Barca do Inferno. O que vai contar esse livro? É uma peça que ela vai contar com personagens planos. Não sei se vocês já ouviram essa expressão em português, mas é o seguinte, nós temos 2 tipos de personagens, personagens planos e personagens esféricos. Os personagens esféricos são personagens complexos, que têm lado bom, lado ruim, eles fazem maldade, mas eles também amam a mamãe, tá? Brincadeira à parte. Mas são personagens esféricos, são os personagens que têm muitas características. Aqui não, aqui são personagens planos. Como assim? Cada personagem é um tipo social. Então a gente vai ter nessa peça um fidalgo, que é um nobre, nós vamos ter um homem pertencente ao clero, que vai ser um padre, um frei, nós vamos ter cavaleiros, no caso 4, mas cavaleiros, nós vamos ter o onzeiro, que na verdade é um cara que empresta dinheiro a juros. Tá? Então nós vamos ter vários personagens que correspondem a tipos sociais. E o que vai acontecer nessa peça do Gil Vicente? O cenário é um cais, um porto, e lá tem 3 barcos. Um barco que vai levar as pessoas que acabaram de morrer para o inferno, um que vai ter um barco que vai levar as pessoas para o purgatório, e o outro que vai levar as pessoas para o paraíso. Tá? E aí na história, o que ele vai contar? Vai ter um anjo, o diabo, o demônio, o capeta, que vão selecionar as pessoas para onde é que elas vão. Tá? E aí, no diálogo das pessoas dizendo para onde elas devem ir, o que elas merecem, se elas acham que elas devem ir para o céu, se elas acham que elas devem ir para o inferno, ou se elas acham que elas merecem o purgatório, e no diálogo com o capeta e com o anjo, é que a gente vai perceber a crítica social que o Gil Vicente está fazendo. Para vocês terem uma ideia, o padre já chega falando que por ser um servo de Deus,
com certeza merecia ir para o purgatório, perdão, merecia ir para o paraíso, que ele sempre atendeu às vontades de Deus, e aquela conversada toda. E aí o diabo já entra na frente dizendo, não, você fazia isso principalmente por arrogância, você sempre se sentiu melhor que os outros, você era muito petulante, você achava que você era superior aos demais, então por causa da sua soberba, você merece o inferno. Aí vai ter a mulher, a viúva, que fala que foi uma mulher muito boa, que sempre serviu o marido. Aí o demônio já entra na frente dizendo, enquanto seu marido era vivo, você fez isso. Mas depois que ele morreu e você virou viúva, você se entregava à luxúria, você dormia com homens de outras mulheres, fazendo com que eles traíssem. Então, por causa do pecado da luxúria, você também vai para o inferno. E assim por diante. Todas as pessoas aí sendo, a maior parte das pessoas dessa peça sendo mandadas para o inferno. Os cavaleiros já sabem, eles já chegam mais humildes, dizendo não, que merecem para o inferno, porque eles mataram muitas pessoas, e eles sabiam que eles tinham cometido crueldades, e aí o anjo interpõe, dizendo, não, vocês só obedeceram, vocês só foram levados a acreditar que ir para as cruzadas estariam salvando sua alma. Vocês foram enganados pela igreja, vocês cometeram muito erro, mas porque vocês acreditaram. Vocês não merecem o paraíso, mas aí vocês podem ir para o purgatório. Tá? No frigir dos ovos, o único que vai para o céu é o parvo. Parvo é retardado, deficiente mental, o cara que meio bobão. Tá? Então é ele que vai para o paraíso. Ou seja, o paraíso é para quem? Para os idiotas. Quem vive a vida aí acaba tendo problemas. Tá? Uma outra obra extremamente importante, e essa é bem mais divertida, é o Decameron, ou Decamerão, de um italiano chamado Giovanni Boccaccio. Na imagem aí vocês já conseguem perceber mais ou menos que tipo de histórias vão acontecendo. O Decameron é muito legal e ele tem um paralelo muito legal com o que a gente está vivendo hoje. Por quê? Porque o Decameron começa na época a história começa na época da peste negra. As pessoas estavam com medo de uma doença muito grande e por isso elas vão fazer o isolamento social. 10 moças e 10 rapazes saem da cidade e vão para uma propriedade no campo, ficar isolado para ver se conseguem não pegar essa doença. Bastante a ver com o que a gente está passando agora, né? Mas aí, 10 moços e 10 rapazes, trancados numa casa no campo, o que eles fazem? Contam histórias. Olha a mente poluída de vocês. Eles vão contar histórias. E aí cada um deles vai contar 10 histórias. Então a gente vai ter 10 jornadas de 10 histórias, 100 histórias, por isso Decameron. E aí, eu não vou contar as histórias aqui, mas eu gostaria inclusive que vocês lessem. Tem algumas que são bem curiosas, algumas bem picantes, mas sempre com muito humor. E aí, nessa imagem aqui, vocês já conseguem perceber, olha, um padre descendo com uma mulher, outro padre aqui mantendo relação sexual com uma mulher, e vocês sabem que isso é totalmente proibido pela igreja, não é? Então, e aí, a ideia é satirizar, mostrar a corrupção dentro da igreja, mostrar a corrupção. Nessas histórias, a maior parte delas são histórias engraçadas, histórias cômicas, tá? Para ridicularizar a igreja católica. Nas histórias trágicas, nós vamos ter normalmente o burguês como sendo a vítima. O burguês é o errado, o burguês é o tadinho, o burguês que é o coitado da história. Tá? Se tiverem oportunidade, vale a leitura. Um livro aí que já é bem antiguinho, mas é tudo de historinha curta, 3, 4 paginazinhas. E o último livro dessa fase é A Divina Comédia, de um italiano também, chamado Dante Alighieri. O que o Dante vai contar nessa história? O Dante era apaixonado por uma mulher, a sua doce amada Beatriz, e a Beatriz, ela morre e deixa o Dante muito preocupado. O que será que aconteceu com a Beatriz? Onde está a Beatriz? Ele com muita saudade da Beatriz. E aí, numa noite ele dorme e o poeta romano Virgílio vem conversar com ele. A Virgílio é um poeta que escreveu a Eneida. A Eneida é um livro romano
que vai contar a história do Rômulo, do Remo. Vocês devem ter visto isso lá no sexto ano, né? Enfim. E aí o Virgílio vai levar o Dante para procurar a Beatriz. E aí vai levar primeiro no inferno. Tá? E aí o Dante vai descrever como é o inferno. O inferno ele tem 7 níveis, 7 camadas. Em cada uma dessas camadas vai ter pecadores de um dos pecados capitais. Nós temos 7 pecados capitais: luxo, avareza, ganância, ira, né, preguiça. Em cada um desses níveis vão ter pecadores. Mas de onde é que está a crítica social nisso? É o trabalho de pesquisa que o Dante faz. Então, ele vai encontrar pessoas nesses níveis, pessoas reais. E aí ele vai pesquisar e vai colocar no livro dele críticas reais a essas pessoas. Por exemplo, na luxúria, ele vai encontrar um papa. Ah, o senhor Papa Júlio III, que fez isso, aquilo, outro, que saiu com tantas mulheres, que teve filhos. Isso para a época foi um horror. Por quê? Era tudo coisas que as pessoas supunham que os padres faziam, mas ele vai lá e joga na cara, assim, tá? Na preguiça, ele vai encontrar reis, na avareza, ele vai encontrar... então, ele vai usar pessoas importantes de épocas anteriores à escrita do livro para dizer que essas pessoas estão no inferno. Para quê? Para criticar o jeito de vida, para criticar um modo de vida como que essas pessoas viviam na época. Tá? Bastante interessante. E aí, ele vai viajando, enfim, lá no final, ele encontra, lá no paraíso, ele encontra a Beatriz, a amada dele. Tá? Bom, na segunda fase, que é o classicismo, a literatura ela ainda vai ficar mais complicada, mais detalhada, mais bela. Tá? Um maior exemplo, deixa eu vir para o lado de cá, o maior exemplo da literatura classicista, da literatura renascentista, é o italiano. Opa, olha eu errando aí. O inglês, William Shakespeare. Tá? Vocês já devem ter muito ouvido falar do Shakespeare. William Shakespeare ele vai ser um escritor renascentista. Bom, mas o Shakespeare, as peças dele, o que elas têm de renascentistas? O que elas têm de crítica social? Muito. Tá? Não dá para falar nem de um terço das obras dele, senão ela vai dar 2, 3 horas aí, e não é nosso objetivo agora, mas eu vou citar algumas para vocês. Hamlet, o príncipe da Dinamarca, é uma história que vai ser uma mordaz crítica à realidade da nobreza medieval, da nobreza europeia. Tá? Bem por cima, o Hamlet ele vai ser um príncipe que o pai dele vai ser morto pelo tio, o Cláudio. O Cláudio vai casar com a mãe do Hamlet para se tornar o rei da Dinamarca. E aí, o fantasma do pai dele vai encontrar o pai do Hamlet, o rei, vai encontrar o Hamlet para contar que ele foi assassinado jogando veneno dentro da orelha e aí fazendo com que o Hamlet se vingue do tio, do Cláudio. E aí, lógico, isso vai se desenrolar através da peça e no final acaba que todos os personagens principais morrem, um verdadeiro drama, uma tragédia mais literal possível aí, né? Porque todos os personagens morrem. E nessa peça vai ter muito de crítica, mas vai ter muito também da valorização do homem. Talvez o solilóquio, o monólogo mais importante dessa peça seja o que vocês já conheçam, do ser ou não ser, eis a questão. Que na tradução portuguesa vai ficar muito ruim. Por quê? Em inglês é be or not to be. Que quer dizer o quê? Ser e não estar, estar e não ser. Olha que complicado que é, né? Qual é a condição humana? Como o humano está? O que é ser humano? Qual é essa condição humana? Como ela é complexa? Tá? E aí ele vai lutar com questões de dia, noite, escuridão, o que pertence ao homem ou não. Tá? Um livro maravilhoso. Já na peça que eu mais gosto dele, né, a peça que para mim é a maior genialidade do Shakespeare, Otelo, o Mouro de Veneza, ele
também vai criticar um pouquinho os padrões culturais, mas ele vai mostrar a complexidade do homem, que o homem não é só um ser que ora, reza e adora a Deus. Ele vai trabalhar nessa peça com o ciúme, com a intriga, com a manipulação, com a vaidade humana. O Iago, que é esse personagem que está em destaque aqui, ele, por causa de vaidade, ele destrói a vida do Otelo. Tá? Então, mostrando esses muitos lados do ser humano aí. Agora o ser humano não é mais um personagem plano, ele é esférico, ele é complexo, ele tem amor, ele tem ódio. Tá? E a peça que vocês devem fazer, do Romeu e Julieta. Romeu e Julieta é um romance, não é? Não, não é romance. E é aí que está a genialidade do Shakespeare. Pensa, vocês devem ter estudado que o romance, o amor romântico, ele é aquele amor inalcançável. É a donzela no seu castelo que é olhada e eu me apaixono por ela e um amor que não acontece. O romance, ele passa por essa questão do intocável. Tá? Vamos pensar o seguinte, vocês devem conhecer a história do Romeu e Julieta, mesmo que por cima, mas vamos olhar ele de um outro jeito. Olha aqui, o Romeu, ele, na quinta-feira, ele se desilude com uma paixão, a moça fala que não gosta dele e ele vai numa festa. Aí ele conhece a Julieta. No dia seguinte ele vai na festa, conhece a Julieta e já beija ela. Se ele já beijou ela, já não é mais já é intocada. Aí ele descobre que ela é do sangue da família rival, né? Que são os Montecchios e os Capuletos. Na noite seguinte eles já passam a noite juntos. Na noite seguinte eles se casam. Olha aí, em 3 dias que eles se conheceram, eles já foram do conhecer para o casamento. Depois, ele mata um primo da Julieta, dá errado, ele é obrigado a fugir de Verona para Mantua. No outro dia, eles já estão mortos. Tá? Olha aí, toda a história em pouco mais de 5 dias. Não tem nada de amor impossível. Tá? É uma coisa carnal, é o homem, tá? É a questão mais visceral humana. É essa paixão irrefreável que faz parte do ser humano. E aí, enquanto ele faz isso, ele está criticando as novelas de cavalaria, as histórias que haviam antes, onde você tinha esses amores, onde o nobre apaixonado pela princesa, tá? Então é bem mais rápido a coisa fica bem mais acelerada aí. Um outro grande nome da época, esse já espanhol, é Miguel de Cervantes. Cervantes vai escrever o Dom Quixote de la Mancha, as desventuras de Dom Quixote de la Mancha, que seria um nobre, um fidalgo, que por ficar muito tempo lendo as novelas de cavalaria, por ficar muito tempo lendo os escritos medievais, fica meio birutinha aí, fica meio pinel e não quando começa mais a bater bem com a bola. E aí ele pega um monte de armaduras velhas que tem, pedaços de armaduras velhas que tem na casa dele, no castelo dele, e resolve que vai lutar contra os males do mundo. Tá? E aí ele sai andando e o cozinheiro dele, o Sancho Panza, vai acompanhando ele para tentar proteger. E aí ele vai passar por todas as presepadas que vocês puderem imaginar. Nessa imagem que eu coloquei atrás tem um moinho, que ele vai lutar contra moinhos de vento, achando que são gigantes. Ele acha que são gigantes, por isso que ele tem que lutar contra eles. Tá? Ele vai conhecer a Dulcineia, que ele vai dizer que era o amor perfeito dele, quando na verdade a Dulcineia é uma mulher que trabalha numa estalagem, que trabalha numa taberna, que provavelmente é uma mulher de vida duvidosa para a época. Tá, mas nessa história aí, o que isso tem de renascentista? O que isso tem de crítica ao sistema e à realidade? O Cervantes está dizendo que
alguém para ainda acreditar nessas novelas de cavalaria, alguém por ainda achar que esses valores medievais valem, tem que ser um louco que luta com um moinho achando que é gigante. É anacrônico, é fora de época, é piegas, é bobo, é pueril. Tá? Então, essa é a ideia dele. É dizer que só louco mesmo para acreditar nesses valores medievais, para acreditar nesses valores tão antigos. Tá? Bom, e o nosso representante disso tudo, nesse renascimento, é o Luís Vaz de Camões. O Camões, ele é português e ele vai escrever muito, ele é bastante prolífico, tá? Ele tem vários trabalhos. E o Camões, lírico, ele vai fazer vários poemas, mas o que nos interessa agora é a epopeia dele, que é os Lusíadas. Os Lusíadas é uma obra onde o Camões vai contar a grandiosidade do povo português, onde ele vai contar a história do Vasco da Gama, o conquistador das Índias. Vasco da Gama, vocês sabem, é o navegante português que sai de Portugal e consegue conquistar a Índia, chega na cidade de Calicut. Mas de que forma que o Camões vai contar essa história? Ele vai colocar deuses gregos, então, e romanos. Ele vai colocar lá Zeus discutindo se os portugueses devem, se eles vão permitir. E aí acontece um monte de coisas com os portugueses por causa da vontade dos deuses. Tá? E aí a gente consegue estabelecer um paralelo bem claro entre os Lusíadas e a Odisseia, que é aquela obra grega do Homero. Tá? Então, repara, a volta de ideais clássicos, os deuses aparecendo, e quando Vasco da Gama consegue chegar, quem conseguiu chegar foi o Vasco da Gama. Ou seja, é o homem, é o antropocentrismo, é a valorização do ser humano. O homem, através dos seus feitos individuais, é que conseguiu obter a grande conquista. Já o Camões, na poesia, olha que belo esse soneto. Vocês já devem ter estudado com a professora de português de vocês, que um soneto é uma forma, uma estrutura, tá? Onde nós vamos ter duas estrofes com quartetos, com 4 versos, e 2 estrofes com 3 versos. Então, são 2 quartetos e 2 tercetos. Olha que linda essa poesia. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É solitário andar por entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Olha que bonito, né? Ele falando desse amor como o humano ele é complexo, como o ser humano ele é fogo que arde sem doer, é dor que não dói. Olha esse jogo, né, de contraditórios aí para mostrar para reforçar essa complexidade humana, né? Extremamente bonito. Além disso, ele tem todo um trabalho de rima, né? Repara, esse primeiro verso rima com esse primeiro verso, esse aqui rima com esse aqui vai ser retomado aqui embaixo, uma complexidade muito grande, tá? Que isso aí eu vou deixar para a professora de português conversar com vocês, que ela é muito mais capaz do que eu, tá? Bom, então, vocês conseguem ter uma noção aí da quantidade de obras que foi escrita com um objetivo. Tem mais, gente. Teria outras obras que a gente poderia citar. O Elogio da Loucura, do Erasmo de Roterdã. Tá? Mas essas que eu mostrei para vocês são as mais importantes. E aí, aquela tabelinha que nós vimos lá no primeiro vídeo, onde eu estava fazendo aí a comparação entre a visão de mundo medieval com a visão de mundo renascentista, tá? E agora
Eu espero que vocês consigam olhar essa tabela e perceber mais claramente o que é que eu estava querendo mostrar para vocês. Tá bom? Lembrando novamente, ficou com dúvida? Não entendeu? Escreve no comentário embaixo, me manda uma mensagem que eu vou estar disposto a atendê-los. Do contrário, eu vou me despedindo de vocês por hoje. Grande abraço.